está sendo gravada agora, certo? Eu peço para que vocês vão lá no bate-papo, me mandem os nomes de vocês, certo? Então, ó, Juliana, Júlia, Gabriel e Felipe, mandem novamente, que não estava gravando ainda. Tá? Juliana, Júlia, Gabriel e Felipe. Quando vocês mandaram, não tinha enviado, não estava gravando ainda, senão não fica salvo. Certo? Isso, vai me mandando o nome. Então, Juliana, Júlia, Gabriel e Felipe. Me mandem os nomes novamente. Certo? Obrigada, Júlia. Isso, Felipe. Muito bom. Turma, fechei as notas do sexto ano, tá? O que eu estou observando? Que tem gente que vai ficar de nova oportunidade porque não entregou as atividades na sala de aula virtual. Já tem 2 meses, praticamente, que eu estou falando da sala de aula virtual com vocês. E tem gente que até hoje não acessou, tem gente que acessou, mas não entregou nenhuma atividade. Sala de aula virtual é Eureka? Não, é aquele Classroom. Eu só fiz uma, eu esqueci da outra. Pois é. Imagina ficar. História não tem Eureka. Porra! Sala de aula virtual. Isso. A sala de aula virtual é aquela sala que eu criei no Google Sala de Aula. Que eu criei um tutorial de como que faz para acessar. Eu postei lá no meu canal no YouTube, mandei para vocês o link da sala, o código para acessar e o tutorial. Eu não mandei uma, não mandei 2 e não mandei só 3 vezes. Eu mandei várias vezes. Está no SAS Conecta e se vocês buscarem lá no grupo de vocês vão encontrar, tá? Se você não entregou nenhuma atividade, você já perdeu nota. Gente, 2 meses. Lá só tem 2 atividades para fazer. Eu só não fiz o do Não alfabeto. pode mandar mais, então, né? Já terminou de fechar a nota? Vocês vão ter que me mandar hoje sem Tá, eu falta. Vocês vão ter que me mandar hoje sem falta, porque se não me enviar, tem gente que não enviou. E quem não enviou vai ficar sem os 4 pontos. Gente, 4 pontos é muita coisa. Eu estou falando com vocês há vários dias que vocês têm que entregar essas São atividades. quantas atividades na sala virtual? São 2 que tem lá. Eu já fiz as 2. Tem gente que não fez. Por isso que eu tô falando. Ó, eu tô falando sério, gente. Tem pessoas que não fizeram o desafio ou que foram muito mal. Só um minuto, tô falando. Teve gente que foi mal nos desafios. Tem gente que perdeu algum desafio e nem entregou a atividade. Gente, como é que eu vou dar nota? Imagina Imagina reprovar. Gente, pelo amor de Deus, entrega essa atividade. Hoje, até às 5 horas da tarde, é o último prazo para o sexto ano entregar as atividades lá. Certo? Então, hoje eu vou dar a última conferida. Quando for 5 e 5, eu vou entrar lá para poder ver quem entregou e não entregou. Certo? O link da sala de aula virtual já está lá no SAS Conecta, é só pesquisar na sua agenda. O tutorial também já foi postado. Quando aparece nova turma, escolher turma, né? Você vai ter que assistir aquele tutorial. Tem gente que no final de semana eu vi hoje de manhã, mandou: Bia, como é que faz para acessar a sala de aula virtual? Aparece isso, eu não consigo enxergar. A pessoa, então, não assistiu ao tutorial. Né, que eu expliquei, ó, você clica aqui, depois vai aqui, clica lá, faz isso, explicadinho. Não tem como você assistindo não conseguir acessar, certo? Eu estou há 2 meses pedindo para vocês acessarem, me dizerem que estão com dificuldade, tem gente que até hoje, encerrando tudo, até agora nem sequer entrou lá na sala de aula virtual, tá? Hoje é a última chance. Porque senão eu não vou ficar... Eu tinha feito uma tarefa, a outra não, e agora eu não sei como entra. Então, você vai procurar lá no SAS Conecta, na agenda, o link para poder fazer. Ô, Bia. Tá? Já está lá no SAS Conecta. Oi. Ô, Bia. As atividades que estavam lá, era uma daquela lá do nome, né? E a outra era dos fenícios. Isso, são só essas 2 atividades. Isso, são só essas 2. Ah, tá.
Que dia mais ou menos tá? Quando que você mandou lá no SAIS? Ah, já tenho aí mais de mês. Bia, Vocês vão ter que Posso te procurar. falar um negócio? Tá. Pois não, um de cada vez. Fala, Gabriel, primeiro. A primeira atividade de escrevendo com o alfabeto maia eu não tinha entendido aquele dia. E daí, sem querer, eu fui tendo cancelar envio. Daí, quando eu editei, daí apareceu entrega com atraso. Mas, hoje, agora que eu já entendi, hoje eu vou refazê-la e dessa vez eu vou fazer certo, beleza? Ótimo. Fala, Lucas. Você recebeu a minha? O seu eu recebi os dois. Né? Você recebeu, eu fechei a sua nota, já tá com os dois. O seu eu lembro. Bia, o meu você também recebeu? Ah, João, acho que sim, recebi. É só você olhar lá. Se tiver escrito atribuído, é que você entregou. Se tiver pendente, Bia, você não eu tô entregou. até entrando aqui e tá falando assim, Bia. tem pendentes e falou assim, Noba, nenhuma atividade pendente. Isso. Então, turma, é a última chance, certo? Tudo bem? Oi, Bia. Marcelo, para a gente começar a aula. Pois não. Tem uma aqui no meu celular, que essa Lavínia Batalha, que é o celular da minha irmã. É, o seu eu lembro. Eu considerei o seu nota também Então, não eu tô fechei. com duas contas. O Marcelo É. Fernandes, que foi o que eu mandei dos Três Povos, Isso, dos o seu eu já marquei, tá certo? Versos, e da Lavínia Batalha eu mandei Isso. fazer o alfabeto. Aham, eu lembro que você tinha me falado, aí eu tinha anotado na minha agenda o seu caso, tá? Então, turma, verifica lá, tá? Procura lá no SAS Conecta, onde é que tá o tutorial, o link, o colega que tiver, eu acho que eu mandei para Laura algumas vezes. Vê aí, tá? A Ana Lia também já chegou a me pedir. Vê aí o link, pede para algum colega, procura no SAS Conecta que precisa entregar. Vocês têm até às 5 horas da tarde hoje para botar tudo em dia, ok? Porque senão vai ficar sem a nota. 4 pontos é muito para perder, ok? Combinados assim? Então, meninos, vamos lá. Vou fazer aqui uma breve, né, apanhado daquilo que a gente viu na nossa última aula. Na nossa última aula, a gente começou a falar sobre a Grécia Antiga, né? Então, agora a gente vai relembrar um pouquinho do que eu falei com vocês sobre a Grécia Antiga e vai avançar um pouquinho mais, tá? Pode mandar no grupo quem tem o link da tarefa? Tá, agora não. Agora você vai prestar atenção na aula. Tá. Ok? Todo mundo prestando atenção aqui na aula agora. Porque depois eu peço atividade sobre isso daqui, vocês não conseguem responder. Certo? Todo mundo prestando atenção. Pessoal, então falando da localização da Grécia, né? Então a Grécia é essa areazinha aqui, certo? Ela está presente no sudeste da Europa, num local que a gente chama de Península Balcânica. Expliquei para vocês que uma península é aquela área que se destaca do continente em direção ao oceano. Nós falamos sobre as características da Península Balcânica, que essa península, né, ela é uma área que tem um solo muito pedregoso, ou seja, que tem muita pedra, certo? Pensa um estacionamento cheio de pedra brita, que é aquela pedrinha de construção. É um solo basicamente daquela forma, quase todas as áreas. Enquanto que o relevo é um relevo montanhoso, tem muitas montanhas. Olha esse mapa que eu coloquei aqui. Esse mapa mostra, através de cores, as altitudes. Então, ó, a Grécia é essa área aqui, ó. Então, essa região toda é a Península Balcânica. Tá vendo essas áreas laranjas e laranja mais escuro? Essas áreas são áreas de montanhas. As áreas verdes são áreas planas. Então, o que predomina? A área plana, a planície ou as montanhas? Predominam as montanhas, tá? Nessas áreas de montanhas, que é o laranja mais claro e o laranja mais escuro, a gente percebe que o solo aqui é muito pedregoso, tem muitas pedras. Aonde é o verdinho, que são as áreas mais planas, é onde tem o solo mesmo, de bastante terra. Então, será que é muito fácil achar lugar para plantar aqui? Não. A maior parte do território da Península Balcânica só tem montanha, cheia de pedra. Imagina, eu consigo plantar na pedra? Não, eu consigo plantar no solo desenvolvido, né? Então, dentro da Península Balcânica, esse relevo montanhoso com solo pedregoso dificulta, por exemplo, as atividades de cultivo, tá?
As áreas adequadas para o cultivo são essas áreas mais verdinhas, que são as áreas planas, que tem um solo com bastante terra, certo? Pois não, Marcelo? E eu tenho uma Faça. pergunta. Digamos assim, não tem muito a ver com o tema agora. Você quer que eu pergunte no final ou eu já posso perguntar? Pode falar agora, vamos ver. Digamos assim, se tem um país e vamos dizer que ele racha um pouco, a ponta sai. Dá para aquilo virar de outro país? Até porque A terra. Até porque acontece o seguinte, as placas tectônicas, já devem ter visto isso em geografia, elas se movimentam, né? Algumas em sentido, uma em direção à outra, outras em sentido oposto, então uma deslizando ao lado da outra, né? Esses movimentos são minúsculos, quase que imperceptíveis. Para a gente conseguir perceber uma mudança significativa, isso leva milhões de anos. Então, a gente não vê essas coisas acontecendo, tá? Então, por exemplo, E quando se aqui, separa do país, vamos supor assim, vira território do país. sim, pode até ser, mas assim, isso é uma coisa que acontece há milhões de anos. Desde que o homem surgiu no nosso planeta, não existe evidência de que você consegue ver uma mudança significativa na separação de placas tectônicas a ponto de provocar um rompimento de um país, tá? Tudo bem? Bom, então vamos voltar lá, continuar. Então, já falei do solo, como que era, pedregoso, né? Um relevo montanhoso, perfeito. E aí, a gente fala helenos ou gregos, lembra disso? Aí, uma situação, depende do ponto de vista. Ou a gente fala que quem habita a Grécia, ou quem habitou a Grécia, a gente fala que eram os gregos, né? E aquela região ali é a Grécia. Só que depende do ponto de vista. O ponto de vista que nós temos hoje era o ponto de vista que os romanos tinham. Que essa região aqui, ó, para os romanos, se chamava Grécia. Então, para os romanos, quem habitava a Grécia eram os gregos. Mas, para os próprios habitantes dessa área, eles se chamavam de helenos, tá? E eles habitavam a Hélade. Então, eu posso, por exemplo, numa prova, num exercício, falar de helenos e também estou falando dos gregos. Só que quando eu falo de heleno, eu estou falando do ponto de vista dos próprios nativos, dos próprios moradores daquele local, e quando eu falo de gregos, eu estou falando do ponto de vista dos romanos. Lembra disso que eu falei na aula passada? E aí eu comentei que o povo grego, ele é fruto de uma miscigenação, ou seja, de uma mistura de 4 povos, dos aqueus, jônios, dórios e eólios. Tá? Esses 4 povos se misturaram ao longo do tempo, dando origem aos gregos, ok? Esses gregos, eles se organizavam em cidades-estado. Lembra que eu expliquei para vocês que cidade-estado é uma cidade que tem seu próprio governante, as suas próprias leis, as suas próprias regras, seus próprios impostos, e que ela é independente das cidades vizinhas? Então, a gente percebe que dentro de toda a Grécia, várias cidades-estados foram fundadas. A exemplo da mais importante cidade, lá no período por volta de 1600 a.C., a cidade de Micenas, né? Uma das maiores e mais importantes cidades-estado que a Grécia teve. Inclusive, essa cidade-estado, ela foi tão importante que ela acabou influenciando as cidades vizinhas, né? Tanto que esse período ficou conhecido como período micênico, né? Tamanha influência cultural, econômica e política que Micenas desenvolvia ali dentro da Grécia. Essa influência, ela também se refletia na forma como a cidade era construída. Lembra disso? Que, por exemplo, as cidades-estados, elas eram cercadas por muros. Lembra que eu perguntei qual que é a função de um muro? Por que a tua casa é murada? Para proteger, não é? Então, a cidade-estado, ela era protegida por um muro, exatamente para evitar que invasores entrassem na cidade-estado, para saquear, para matar pessoas, assim por diante. E havia uma separação da parte alta da parte baixa da cidade-estado. Micenas era assim, por exemplo.
Na parte alta morava o rei, tá? Esse rei que governava essa cidade-estado. E junto dele, aqui ao redor desse palácio, habitavam as pessoas mais ricas, certo? Então, a parte alta ficavam as construções mais luxuosas, a moradia das pessoas mais importantes, e essas pessoas mais importantes viviam aqui cercadas por um muro. Do lado de fora desse muro, ao redor do Palácio Real, ficavam as construções onde se desenvolvia o comércio, onde a população como um todo habitava. E aí sim vinha a muralha externa, tá? Do lado de fora do muro, até habitavam alguns camponeses, né, que trabalhavam aqui cultivando seus alimentos, que inclusive poderiam ser comercializados dentro dos muros da cidade. Habitava também as pessoas que criavam alguns animais e assim por diante, ok? Então, as cidades-estado gregas, né, elas tinham mais ou menos o mesmo padrão. E aí, por exemplo, a cidade de Micenas, ela acabou, nesse período, fazendo com que todas as cidades tivessem mais ou menos o mesmo formato, a mesma constituição, tá? Só que, pessoal, a gente percebe que esses aqueus, que foram os primeiros a chegarem na Península Balcânica, que inclusive formaram, né, a cidade de Micenas, começou a levar ao declínio da civilização micênica, né? Por volta do século XII a.C., a região ali onde é a cidade de Micenas começou a ser atingida por algumas catástrofes naturais, como, por exemplo, terremoto e uma seca gigantesca. Bom, o terremoto acabou fazendo com que muitas construções viessem ao chão, muitas pessoas morreram por conta desse acidente. A seca muito grande impedia de eu conseguir ter alimento suficiente a todos. Então, o que a população começou a fazer? Começou a ir embora, começou a migrar para outras áreas. E aí, essa crise, essa fome que as pessoas estavam começando a sentir, fez com que as pessoas que habitavam dentro da cidade de Micenas começassem a brigar um com o outro. E isso começou a acontecer com outras cidades-estado que estavam ao redor de Micenas. Então, a gente percebe que essa civilização que habitava a Grécia nesse período, e não só na cidade de Micenas, acabou ficando muito enfraquecida. As cidades não tinham um exército forte mais. A população estava adoecida, estava passando fome, muitos estavam machucados, né? E aí chega um povo na Península Balcânica. Quem que é esse povo? Os dórios, tá? Então, os dórios, eles invadem a Península Balcânica, invadem as cidades gregas daquela época, que eram as cidades micênicas, e vão fazer o que com aquelas cidades? Vão destruir. Eles vão entrar nos palácios, vão saquear, ou seja, vão roubar aquilo que eles têm interesse. Eles vão destruir as casas que a população comum habitava, vão destruir os campos de plantação que restaram da civilização micênica, né? E eles começam a promover um monte de mudanças. Mudança no jeito de viver, por exemplo, as técnicas que os aqueus utilizavam para poder produzir alimento foram substituídas. Começaram, basicamente, a desenvolver outros tipos de técnicas que os dórios adotavam, aquelas que os micênicos adotavam foram abandonadas, né? Não passou a não ter mais comércio. A escrita que os micenas tinham desenvolvido, ela acabou sendo levada ao fim. Então, os dórios, quando invadem a Península Balcânica, eles acabam com toda aquela cultura que os micênicos eles conseguiram construir, certo? Como que a gente pode enxergar essa mudança, né? Quais transformações os dórios, que eram encarados povos muito fortes militarmente, acabaram provocando dentro da Península Balcânica, né? Então, para começar, eles chegaram aqui nas cidades gregas provocando uma série de destruições, né? As pessoas que ficaram aqui, né, as que não tinham fugido ainda por conta do terremoto, por conta da seca, da fome, e quando os dórios chegaram ali, os dórios chegaram na cidade sendo muito violentos, destruindo tudo que via pela frente.
um monte de pessoas começou a fugir. Então, muitos dos micenas, eles acabaram saindo da Grécia e atravessando o Mar Egeu para essa porção aqui da Ásia, tá? Essa fuga dos aqueus da invasão dos dórios ficou chamada de primeira diáspora grega. Lembra o que é diáspora, turma? Alguém lembra essa palavra? Já não é mais novidade para nós. O que é diáspora? Eu esqueci. Mas vocês Diáspora lembram foi dessa o palavra? momento de dispersão dos Eu hebreus lembro com que os romanos. diáspora é Foi quando os povos os hebreus judeus É quando os hebreus foram para saíram. várias partes, ingressaram para várias partes do Isso. mundo. Então, a gente estudou a diáspora hebraica, né? A diáspora dos hebreus, que foi quando os hebreus começaram a fugir da Palestina porque os romanos chegaram ali. Eles se espalharam para o mundo inteiro. Não foi isso? Então, diáspora é a dispersão de um povo para algum lugar porque ele estava passando alguma necessidade, né? Os hebreus tiveram uma. Eles fugiram, se espalharam para o mundo, fugindo da violência dos romanos. Agora aqui, os gregos, né, a gente pode perceber que também aconteceu alguma coisa. Então, aqueles que eram aqueus, que habitavam a Grécia no período micênico, quando foi invadido pelos dórios, o que eles fizeram? Alguns começaram a temer pela própria vida e fugiram. Fugiram para essa porção aqui da Ásia, tá? Então, atravessaram o Mar Egeu aqui para a Ásia. Então, essa fuga, né, de aqueus para essa parte da Ásia ficou conhecida como primeira diáspora grega. Ou seja, foi a primeira fuga que aconteceu dentro da Grécia porque alguém estava agindo com violência, colocando a vida de muitas pessoas em risco, tá? E aí, as pessoas que conseguiram fugir levaram a sua vida diante do outro lado do Mar Egeu. Só que alguns ainda continuaram aqui na Grécia. O que os dórios fizeram com aquelas pessoas que continuaram aqui na Grécia? Alguém imagina? Passou a faca. Eram eles escravos? Tornou escravo, não matou não, tornou escravos, tá? E aí, então, aquele modo de viver que os aqueus tinham estabelecido naquele período da civilização micênica foi totalmente deixado de lado. Os dórios, quando chegaram na Península Balcânica, eles estabeleceram novos hábitos. Um novo jeito de organizar, não mais em cidade-estado. Eles começaram a ter uma nova organização social, eles tiveram uma nova forma de trabalho e assim por diante. Quais que foram os novos hábitos que os dórios instalaram dentro da Grécia após a invasão da Península Balcânica, após tornar os aqueus seus escravos e após outros aqueus conseguirem fugir, né? As pessoas que estavam habitando a Grécia agora, né, no caso são os dórios, eles passaram a viver basicamente de duas coisas, tá? Eles começaram a viver da criação de gado e da agricultura de subsistência. Alguém sabe o que é agricultura de subsistência? Sim ou não? É agricultura para eles mesmos, agricultura própria. Isso. Então, as pessoas que se estabeleceram ali dentro da Grécia, né, os dórios, eles começaram a ter um novo modo de vida. Todo mundo ou vivia da criação de gado ou vivia da agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência é quando eu vou cultivar aquilo que eu preciso para me alimentar, certo? E aí, agora, esses novos gregos, né, que são os dórios, ao invés de você comercializar, que eles botaram fim à prática do comércio, eles vão se organizar em clãs. O que é um clã? Um clã é um grupo geralmente governado por uma pessoa mais velha, um patriarca, e esse clã é chamado de geno. Então, numa determinada área, vive um conjunto de famílias, certo? Então, por exemplo, tem aí a família do irmão, junto com os filhos, os tios, os avós, habitam ali aquela mesma área, tá? E aí todo mundo vai acabar cultivando e criando animais para que sejam compartilhados entre todas as famílias. Então, as ferramentas, os alimentos
eram todos compartilhados, tá? Então, os genos eram áreas que habitavam aí um grupo de famílias, certo? Aonde tudo que era produzido, seja de ferramenta ou de alimento, era compartilhado entre si, tá? Então, era uma sociedade comunitária, tá? Dentro da Grécia, passaram a existir vários genos, tá? E aí é super interessante a gente pensar que as pessoas dos clãs, desses genos, eles acreditavam que todos eles eram descendentes de um mesmo ancestral. Então, beleza. Ah, tem um clã nessa região aqui. Eles todos acreditam que eles, formando essa grande família, esse grande grupo de famílias, né, vinham de um mesmo ancestral. Para eles, né, esses ancestrais geralmente eram o herói ou o próprio deus grego, certo? E aí cada clã, cada geno tinha um líder. Esse líder, ele fazia o papel não só de governar esse clã, né, de tomar as decisões importantes. Ele era um sacerdote, ou seja, cuidava das questões religiosas. Ele era um juiz, ou seja, ele julgava e criava leis. E ele também era um chefe militar. Ele deveria criar estratégias de ataque e defesa. A liderança desse clã geralmente era hereditária, ou seja, quando o líder desse geno morre, quem é que assume o seu lugar? O seu filho, tá? A gente sempre vai pensar, então, que vai ser o homem, o filho mais velho, que vai ser sempre aquele que vai governar esse clã, né? Que vai ajudar a administrar, a tomar as decisões dentro do clã. Então, já pensar que essa era uma sociedade patriarcal. Por quê? Porque o líder, geralmente, é um homem mais velho, tá? Então, o geno, ele vai ser composto pelo patriarca, certo? Os membros da sua família, vai ter escravos, provavelmente aqueles aqueus que foram aprisionados, alguns parentes próximos, como tios, primos, por exemplo, e hóspedes, que são pessoas que eles vão acabar recebendo dentro dos seus genos, dentro da sua comunidade. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Opa! Isso não é para voltar nesse slide aqui, não. Deixa eu ver aqui que alguém me mandou alguma coisa no bate-papo, mas eu não consigo abrir. Travou aqui. Bom, já que eu abro. Pessoal, e aí acabou acontecendo o seguinte dentro da Grécia, né? Esses dórios, eles conseguiram, durante muito tempo, manter esses genos num bom funcionamento, né? Então, as ferramentas e as terras eram coletivas, tudo que se produzia era dividido igualmente para todo mundo, dentro de cada geno, né? E se sobrava alguma coisa daquilo que produziu, deu para alimentar todo mundo, aquilo que sobrava era trocado com outro clã, com o clã vizinho, por exemplo. Só que, de repente, a população dentro dos genos começou a crescer muito. A população começou a crescer muito e as técnicas que os dórios utilizavam dentro dos genos para plantar eram técnicas que não rendiam muito a produtividade. O que acabou acontecendo? Bom, eu tenho uma população cada vez maior e eu não consigo, através das técnicas que eu utilizo, plantar e colher muita coisa. E aí, o solo que eu tenho é um solo muito fértil, muito bom para plantar? Não. Por quê? Como que é o solo da Península Balcânica mesmo? Alguém lembra qual que é a característica que eu falei antes, lá no começo da aula? Muita pedra. Ele tem muita pedra. Isso, exato. Então, olha só, o território dos genos estava com um monte de gente. Um monte de gente precisa cada vez mais de comida. Só que eu não consigo produzir mais comida. Por quê? As técnicas que eu utilizo na plantação, que eles tinham conhecimento na época, não ajudavam a produzir muito. O solo era um solo muito ruim. O que acabou acontecendo? Os diversos clãs começaram a brigar entre si para ver quem é que conseguia dominar as melhores terras para plantar.
Essas várias guerras acabaram fazendo com que vários clãs entrassem em declínio, tá? E aí, aqueles clãs que conseguiram sobreviver fez com que apenas algumas pessoas pudessem ter acesso a essas terras boas para plantar. Então, os genos que conseguiram avançar sobre as áreas boas para plantar, não mais dividia a terra igualzinha, a produção igualzinha para todo mundo. O que o patriarca do geno acabava fazendo? Ó, nós dominamos essa terra aqui, essa terra é muito boa para plantar. Só que não é todo mundo que vai ter acesso a ela, não. Eu vou ter acesso e meus parentes mais próximos, os meus irmãos que vão ter acesso a essas terras fortes, essas terras boas para cultivar. Então, as maiores e as melhores terras para se cultivar acabaram ficando aqui, ó, sob domínio das pessoas mais próximas aos patriarcas. Essas pessoas, ao longo do tempo, elas começaram a ficar mais ricas, ficar poderosas. Então, se a sociedade, até esse momento, era uma sociedade comunitária, onde todo mundo trocava ferramenta, distribuía alimento entre si, agora não. O que eu produzo é meu. Se você não está produzindo, eu não tenho nada com isso. Essas pessoas que tinham acesso às melhores terras foram chamadas de eupátridas, certo? Então, o que a gente começa a ver? O geno, que era aquele clã coletivo, comunitário, onde não tinha desigualdade entre as pessoas, agora não existe mais. Existe dentro da Grécia algumas pessoas que são muito ricas e outras que não são. O que determinou umas pessoas ficarem ricas? O domínio sobre as terras que são cultivadas. Essas pessoas que tinham domínio sobre essas terras muito férteis passaram a ser chamadas de eupátridas, também batizadas por serem bem-nascidas. Por quê? Se eu nasço na família próxima a um patriarca, a chance de eu conseguir me dar bem é muito grande, né? Então, os eupátridas são chamados de os bem-nascidos, porque vão ter domínio sobre as melhores e as maiores terras dentro da Grécia, tá? Então, esses eupátridas, por conseguirem ter acesso a muitas terras cultiváveis, Eu tenho eles uma vão... pergunta. Eles tinham acesso antes da guerra, depois da guerra ou nos dois? Não. Antes da guerra, né, antes dessa disputa entre os clãs, dentro de cada geno, todo mundo era considerado igual, todo mundo trabalhava igual. Então, por exemplo, eu produzi 20 sacos de trigo. Ao longo do ano eu uso só 5, vamos sobrar 15. Então, eu vou trocar por milho. Então, eu vou trocar por arroz. E assim vai, todo mundo distribui entre si aquilo que está produzindo, certo? Quando acontece as disputas pelas áreas entre os clãs, entre os genos, o que acaba acontecendo? Agora é cada um por si, né? Então, quem tem mais poder vai ficar com as melhores terras. Quem tem menos poder vai ficar com as piores terras. Quem que tinha acesso às melhores terras? Claro, que era o chefe do geno. O chefe do geno que distribuiu as melhores terras para aqueles que eram mais próximos dele, para aqueles que eram seus familiares, seus irmãos, por exemplo, tá? E aí essas pessoas começaram a ter acesso às terras mais férteis e conseguiam produzir mais alimentos que todo mundo. Essas pessoas passaram a ser chamadas de eupátridas. Elas eram as pessoas que tinham mais status dentro da sociedade. E aí, então, elas começam a assumir o poder. Porque o que a gente sabe? Quem tem mais dinheiro consegue ter mais poder sobre aqueles que não têm. E dentro da Grécia, nesse período, a gente pode observar exatamente isso, tá? As pessoas que mais têm poder são as pessoas que são as mais ricas, certo? Quando os genos acabam, quem é que passa a ter muito poder? Os eupátridas. Tudo bem? Certinho? Por enquanto? Sim ou não? Sim? Sim. Sim. Perfeito. Bom, o próximo slide vai falar sobre a Ilíada e eu quero ter tempo para falar da Ilíada. Talvez alguns já tenham ouvido falar, tá? Então, para a aula de amanhã, a gente vai falar sobre a Ilíada e a Odisseia, tá? Que aí envolve umas histórias bem interessantes. Turma,
Eu vou passar para amanhã uma tarefa para vocês, tá? Anotem aí, por favor. Vai ser coisa super simples. Página 69, exercício 1. Só isso. Página 69, exercício 1. Beleza? Bi, Oi. olha, uma coisa. Lembra no início da aula, quando eu te falei lá subscrevendo com o alfabeto Maia? Uhum. Então, naquele dia eu também tentei fazer com o alfabeto Maia, mas daí eu não achei a letra G. O que eu expliquei aquele dia? Você vai reescrever a frase inteira colocando os seus dados lá, né? Então, ó, me chamo Gabriel, moro em Alfenas, e assim por diante, tenho tantos anos. Alfabeto Não é Maia. isso? Você vai Isso vai fazer escrever, aonde? escreve, escuta. Você vai escrever isso no seu caderno, substituir lá os meus dados, por exemplo, pelos seus, ok? Você vai reescrever toda aquela frase utilizando o alfabeto e os números maias. Só que aquele alfabeto não é igual ao nosso. Então, por exemplo, vai faltar algumas letras. O que você faz se não tem o G? Você pula para a próxima. E assim por diante. Entendeu? Entendi, a gente vai fazer Tira um caderno. foto e posta lá. Entendeu? Ah, obrigado, Bi. Entendi. Por nada. Eu não entendi não, Bia. Sabe aquele exercício, acho que você fez, Rafael, de substituir a frase por símbolos do alfabeto maia? Foi a primeira atividade que eu postei na sala de aula virtual. Não, não lembro. Então, você vai acessar ela e vai ver se você entregou ou não. Tá. Beleza? Certinho, turma? Então, para amanhã, página 69, número 1. Ok? Tchau, Bia. Essa é a tarefa, tá bom? Tchau, Bia. Certinho? Tchau, gente. Tchau, Fica com Deus. Até amanhã. Beijos. Tô com saudade de vocês. Se cuidem. Beijos. Até amanhã, viu? Amanhã é a nossa primeira aula juntos. Certo? Pessoal, pode sair, tomar uma aguinha. Tá Quem bom. não mandou o nome, manda. E pode sair para Acabei de aguardar a mandar. próxima aula. Obrigada. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Beijo. Tchau. Tchau.